Será que é possível focar no essencial no seu trabalho e ter um dia a dia mais leve, mesmo no ambiente profissional? É isso que você vai descobrir nesse vídeo aqui sobre minimalismo no trabalho. E aí, Minimal, me diz aqui, quantas vezes você já me ouviu falar aqui que o minimalismo é viver com o essencial em todas as áreas da sua vida e dessa forma você vai ter uma vida mais leve, você vai ter uma vida magnífica? Conta aí quantas vezes você já me ouviu falar isso. Certamente não foram poucas, né? Já foram inúmeras vezes. É uma das coisas que eu mais falo aqui em todos os vídeos para reforçar isso na mente de todo mundo que quer evoluir com uma vida minimalista. Agora, será que realmente é possível fazer isso em todas as áreas da vida? Será que realmente é possível fazer isso no trabalho? Antes de eu te contar se isso é possível e como fazer isso acontecer, eu já quero te convidar para se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para fazer parte da nossa família minimalista aqui no YouTube e saber sempre que sair um vídeo novo como esse aqui no canal. Para quem já faz parte dessa família minimalista aqui no YouTube, fica o meu abraço e um muito obrigado pelo seu carinho, pela sua participação em todos os vídeos. Bom, então para a gente entender se realmente é possível aplicar o minimalismo no ambiente de trabalho, a gente precisa salientar que existem diferentes tipos de trabalhos, existem diferentes tipos de empresas, né? Existem pessoas que trabalham como autônomos, existem pessoas que são donos de grandes empresas, existem pessoas que são funcionários de empresas, funcionários públicos, existem cargos diferentes, com responsabilidades diferentes, segmentos de mercados diferentes que vão exigir diferentes habilidades, diferentes, enfim, empenho de cada pessoa. Então a gente precisa saber que é diferente para cada pessoa. Vai ter gente que vai ter até chefes diferentes, né? Os funcionários ali vão ter chefes que vão exigir mais o seu trabalho, o seu tempo, o seu empenho de forma diferente. Então sim, existem essas diferenças, mas eu já adianto aqui que é possível sim aplicar o minimalismo em qualquer um desses cenários. E para fazer isso acontecer, para aplicar o minimalismo em todos esses cenários, o ponto-chave para todos eles é um só. O ponto-chave é focar no que é essencial. Simples assim. Focar no que é essencial. É possível fazer isso em todas as áreas, em todos os cenários, então eu já adianto aqui, não use a sua realidade como muleta, porque todo mundo pode usar a sua realidade como muleta para não querer fazer, para usar de desculpa para dizer que não tem como fazer na sua área, porque é possível. Pode ser que tenham áreas que você vai conseguir aplicar mais, pode ter áreas que você vai aplicar menos essa ideia do essencial, pode ter áreas que você vai aplicar isso só no seu entendimento, na sua mente, de forma totalmente subjetiva, para conseguir trabalhar de forma mais leve. Cada realidade vai ser diferente, a intensidade, as possibilidades vão ser diferentes. Mas é sim possível mudar o cenário que você trabalha e trabalhar de forma minimamente mais leve, focando no que é essencial. Então eu vou te dar aqui algumas dicas práticas e você vai entender como que elas se aplicam na sua realidade, tá certo? O primeiro ponto aqui é você entender, independente da sua posição, seja um dono de empresa, um funcionário, um autônomo, enfim, você saber quais são de fato as suas competências. O que cabe a você fazer? Será que de repente não estão lhe delegando tarefas demais que eram para outras pessoas dentro dessa empresa? Será que de repente você não está assumindo tarefas operacionais demais ao invés de delegar para a sua equipe, para os seus funcionários? Será que você que é autônomo não está perdendo tempo demais com etapas de processo que você poderia ter facilitado ou você poderia simplesmente não fazer? Para ter uma operação mais enxuta, mais simples, mais efetiva? Então é importante que você tenha clareza sobre as suas competências, o que cabe a você fazer. Se você não tem clareza disso, você vai acumular tarefas e vai ficar difícil seguir um trabalho minimalista, vai ficar difícil aplicar o essencial na sua vida profissional. Depois é importante você entender que quando você trabalha, seja você um líder, né, um dono de empresa, seja você um funcionário, seja você um funcionário público, enfim, você está trabalhando para algo maior do que só aquela operação que você está exercendo. Você está trabalhando para gerar um resultado, seja para uma empresa, seja para um órgão público. Você está desempenhando um papel ali, você é uma peça dentro daquele mecanismo. Então você precisa saber o que você faz ou o que você pode vir a fazer que gera resultados efetivos
para esse bem maior? O que você investe menos tempo e tem mais resultado? Isso é produtividade. De que forma você vai ser mais produtivo? Né? Então você não vai perder tempo, gastar muito do seu tempo com coisas que geram poucos resultados. Então é preciso que você tenha clareza sobre isso, porque isso vai ser determinante para as próximas dicas que eu vou dar aqui para frente. O terceiro ponto é alinhamento. Você precisa ter alinhamento, seja com seus superiores ou sendo você um líder com os seus liderados. Você precisa ter alinhamento baseado no que são competências, baseado no que gera mais produtividade, mais resultados, com menos tempo gasto. Então você precisa ter esse alinhamento. Então se você tem um superior que de repente está delegando tarefas demais, que não cabe a você, ou que você não dá conta no seu tempo, você tem que questionar, tem que se posicionar perguntando, bom, é realmente para eu fazer isso aqui? Não seria para o fulano e tal? Porque isso aqui me parece que gera um conflito com as atividades que eu realmente tenho que exercer e eu acho que vou ser mais produtivo focando nessas atividades que eu realmente tenho que exercer. Ou você está recebendo várias demandas dentro da sua competência, só que extrapolam o seu tempo. Então você precisa ter um alinhamento do que é a prioridade. O que eu preciso dar mais atenção? Porque você precisa ter esse controle, você precisa saber o que você vai dar mais atenção. No final das contas, se você ficar perdido ali assumindo todas as responsabilidades e não consegue saber o que é mais importante, você pode ter um problema dentro da sua empresa, seja você um líder ou um liderado. Então o alinhamento é um ponto-chave para você conseguir aplicar o minimalismo dentro do seu ambiente de trabalho. Com isso, com base nisso, nesses 3 tópicos anteriores, você vai conseguir montar uma lista das suas demandas, uma lista do que você precisa fazer nesse dia e nos próximos dias e vai conseguir elencar as prioridades, o que eu vou dedicar mais tempo, o que eu vou fazer primeiro no dia, o que eu vou fazer um pouquinho a cada dia da semana, o que eu preciso dar foco absoluto e fazer o quanto antes, elencar prioridades. Sem essa lista, você vai ficar perdido. Então você precisa ter essa lista, ter essa clareza. Depois, se você tem tarefas que vão surgindo ao longo do dia, você precisa identificar quais são as prioridades e incluir elas na sua agenda, seja do dia ou do dia seguinte. Com isso, você vai conseguir ver no seu dia a dia quanto tempo você precisa dedicar para cada tarefa, qual tarefa você vai colocar para fazer primeiro no seu dia para já resolver, qual tarefa você vai colocar mais para o final do dia, qual tarefa eventualmente, se surgir uma urgência, você consegue deslocar lá na sua agenda, no Google Agenda é perfeito para isso, você vai lá e só arrasta para o dia seguinte. Então você precisa, com todos os tópicos que eu falei anteriormente, ter uma agenda e fazer um controle diário dessa sua agenda. E de novo, tudo isso aqui a gente já passou por 5 dicas, todas elas se aplicam em qualquer realidade. Algumas um pouco mais, algumas um pouco menos. Talvez você adapte alguma dessas dicas, mas é dessa forma, por esse caminho, que você vai conseguir ter um trabalho mais leve, né? Desempenhar um trabalho que você foca no que é essencial. E não no que é essencial para você, no que é essencial para a empresa que você está trabalhando. Né? O que é a prioridade para essa empresa, o que gera mais resultado para essa empresa. Porque sem essa clareza você vai acabar perdendo tempo com coisas que não são muito importantes, você vai acabar diminuindo a sua entrega. Talvez diminuindo a sua entrega, você faz com que a empresa não tenha bons resultados. Né? E talvez essa empresa passe por perrengues, não consiga te dar um aumento. Talvez por diminuir a sua entrega, a sua produtividade, você seja até mesmo demitido por conta disso. Então, se você é um funcionário que está trabalhando para uma empresa e foca no que é essencial, você vai ser percebido. Você vai ser uma pessoa mais produtiva e vai conseguir se desempenhar. Por último, uma dica que eu dou que é muito poderosa é definir processo. Você tendo um processo, né, no seu trabalho, naquela atividade dentro do seu trabalho, você consegue, primeiro, delegar de forma mais fácil para alguém. Se alguém precisar te substituir nas férias, se você for um líder, você consegue delegar para o seu liderado. E também você consegue saber quanto tempo você leva para fazer cada coisa e você consegue identificar em cada etapa, quando que você está em cada etapa desse processo. Então, definir processo é algo muito poderoso. Inclusive, quando você estabelece processos, você vai querer que ele seja o mais produtivo possível. Então você vai identificar alguns gargalos que fazem com que as pessoas percam muito tempo desempenhando uma tarefa, ou você mesmo perca muito tempo desempenhando uma tarefa. E dessa forma você vai resolver esse gargalo, esse nó que tem dentro do processo e vai ter um processo mais fluido, mais produtivo. E como eu falei no começo desse vídeo, o minimalismo ele se aplica em qualquer cenário.
Qualquer cenário profissional você consegue focar no que é essencial. Mas não confunda focar no que é essencial, ter um trabalho minimalista, com se acomodar, fazer as coisas de forma lenta, ser improdutivo. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Muito pelo contrário, é justamente para você ser mais produtivo, tá? Então não confunda as coisas, porque eventualmente você vai precisar trabalhar mais, passar do seu horário, fazer hora extra, fazer uma gestão de crise, você vai se estressar e eventualmente isso vai acontecer, porque o trabalho é algo dinâmico. Existem demandas que vão surgir, só que você precisa sempre lembrar que o essencial está ali. Você precisa sempre recorrer ao essencial, porque isso também vai refletir na sua saúde mental, na saúde do seu corpo, porque você precisa se alimentar bem, você precisa se exercitar, levantar, dar uma volta, se alongar, né? Tem tudo isso dentro do ambiente de trabalho. Então, se você não tem clareza do que é essencial, você se cobra demais, você se permite ser cobrado demais pelos outros e acaba sacrificando a sua saúde, tá? Então, entender esse processo, seguir essas dicas que eu estou dando aqui, também é uma questão de saúde. Bom, eu espero do fundo do meu coração que esse conteúdo tenha feito sentido para você, que a partir de agora você consiga trabalhar visualizando um propósito, com uma clareza maior, de forma mais leve, mais feliz, mais realizada. Bom, e se você gostou desse tipo de conteúdo falando sobre o minimalismo no trabalho, deixa aqui nos comentários para eu saber, porque é um conteúdo que eu quase não faço aqui no canal. Então, eventualmente, eu posso começar a focar nesse conteúdo se fizer sentido para você, tá certo? E por fim, construa sua vida com o essencial, inclusive no trabalho, e a gente se vê no próximo vídeo.